Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Na última aula exploramos aí sentido aí conotativo e denotativo. Então, no caso aqui do denotativo, ele vai trazer aí a parte literal da palavra, ou seja, o sentido próprio de uma palavra. Já no sentido conotativo, o sentido figurado, onde você vai utilizar aí mais em alguns anúncios que traz aí frases de efeito, ou até mesmo em algumas produções literárias, tudo bem? Então vamos explorar, confira aí na tela, verifique se você obteve êxito neste assunto, ok? Então, primeira questão na tela. Como você sabe, os provérbios condensam ensinamentos ou lições de vida, característicos da sabedoria popular de uma cultura. Para isso, emprega-se neles uma linguagem predominantemente conotativa, ou seja, sentido figurado da palavra, ok? Leia os provérbios e a seguir explique o significado de cada um deles. Falar é prata, calar é ouro, ok? Então, saber calar é mais valioso do que falar, tá certo? Até mesmo, se observarmos aí o valor de cada um desses elementos, você pode observar que o ouro é mais valioso, ok? Então é isso que está querendo trazer aí nesse trecho. Próximo, lá no item B, filho de peixinho é. Então quer dizer o quê? Os filhos acabam seguindo os exemplos dos pais, ok? Quem espera sempre alcança. Olha aí, desde que tenha muita paciência, né? Então, as pessoas perseverantes sempre atingem seus objetivos. Ah, professor, mas nem sempre a paciência indica perseverança. Pode ser, você tem razão. Vamos aí à segunda questão. O enunciado a seguir, de sentido denotativo, ou seja, sentido literal da palavra, foi reescrito com base em um provérbio. Veja se você consegue identificar qual é e escreve nas linhas abaixo. Quando o sol está abaixo do horizonte, a totalidade dos animais domésticos da família dos felídeos é de cor mescla entre branco e preto. Ou seja, à noite todos os gatos são pardos, ok? Vamos à terceira questão. Na terceira questão você tinha aí você pode observar umas expressões nessas placas, ok? E a partir delas você deveria responder aí a questão. Então vamos lá. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então temos aí estrada da vida em obras. Então qual seria a explicação para isso? Não. Aquele que se deixa prender sentimentos por alguém destituído de dotes físicos, de encantamento ou de graça, acha-o extraordinariamente dotado desses mesmos dotes que os outros não veem nele, ok? Então essa seria a explicação aí para esse trechinho aí, tudo bem? Vamos ao seguinte, qual é o sentido dos enunciados estrada da vida e em obras? Justifique sua resposta. Gente, podemos observar. Os dois enunciados têm sentido conotativo. No primeiro sentido pretendido pelo autor não é o literal. Já o segundo enunciado tem o seu sentido conotativo construído pelo valor metafórico do primeiro, ok? Vamos à quinta questão. De que maneira o sentido do segundo enunciado contribuiu para a construção do humor da imagem? Agora, analise a charge a seguir. Então, temos aí, o fim está próximo, ok? Então, nesse caso aqui, na quinta questão, o que é que você deve aí ter encontrado? Então, você pode observar que está indicando aí uma linguagem denotativa, ok? Então, vamos aí para a próxima. O enunciado, o fim está próximo, tem sentido denotativo ou conotativo? O sentido é conotativo. O profeta anuncia que o fim do mundo ocorrerá em breve, ok, gente? Então, vamos lá.
A mensagem emitida na ilustração indica que o personagem que a leu compreendeu esse sentido, justifique sua resposta. Gente, vocês podem observar aqui que ele acabou não entendendo a mensagem. Então, ela indica que o personagem compreendeu a palavra próximo em seu sentido denotativo, isto é equivalente a perto de, ok? Então, vamos aqui. Até mesmo que você pode observar pela linguagem não verbal, através das expressões, como se alguém fosse dar fim a alguma coisa, ou seja, a pessoa que vai dar fim a ele está próximo dele, então próximo de, tudo bem? Oitava questão, lá na oitava questão, temos o seguinte, vocês devem ler aqui esse pequeno trecho, certo? Então, observando tudo que está nesse pequeno poema, vocês deverão analisar o sentido de cada uma dessas palavras, ok? Então, oitava questão. O poema emprega os verbos no sentido literal ou figurado. No poema, os verbos estão empregados no seu sentido literal, ok? Ah, professor, mas geralmente, nessas produções literárias, é empregado o sentido não literal. Isso mesmo, mas para quebrar aqui um pouquinho, para fugir um pouquinho da regra, acabou sendo utilizado o sentido literal. Então vamos lá. Nona questão. Nona questão. Qual é a relação entre o título do poema e o seu conteúdo? O autor trata como inutilidades várias coisas que não servem para aquilo que realmente deveriam. Então, questiona para que dar esses nomes se elas não podem fazer o que deveriam. Ok? Então, por isso que acabou fugindo aí um pouquinho a regra. Então, 10ª questão. Observe os substantivos destacados no poema e explique o sentido que eles podem assumir dependendo do contexto em que aparece. Um deles já vem explicitado no texto. Então, aí, costas do corpo, da cadeira, do sofá. Manga, fruta e parte de camisas, casacos e camisetas. Cauda, de animais, de vestidos e do piano. Asa, de pássaros, xícaras e bules. Pé, pode ser de seres humanos, mesas, cadeiras, sofás, fogões, geladeiras e camas. Boca, de gente, animais, fogão e calça. Dente, da boca e de alho. Casa, construção onde se mora ou de botão. Cavalo, animal e potência de carro. Então, obviamente, vocês já ouviram aquela expressão aí. Quantos cavalos de potência? Aí pega e fala, 160 cavalos, 300 cavalos. Ok? Então, o cavalo aí pode indicar animal ou potência de um carro. Macaco, animal ou ferramenta para a troca de pneus. Ou seja, aquele instrumento que você utiliza aí para erguer uma parte de maneira parcial de um carro, para trocar o pneu. Menina, ser humano e de olhos. Bolo, pode ser de alimento, alimento doce ou jogo de apostas, ok? Bala, pode ser uma guloseima, um projétil de arma de fogo. Então, a 11ª questão, temos, cite outros exemplos que você conhece de palavras que, dependendo do seu contexto, são usados no sentido conotativo ou figurado para caracterizar os objetos inanimados. Então, gente, podemos aqui indicar braço do sofá, bico da chaleira ou do bule, perna da mesa. Obviamente que existem várias outras expressões. Tudo bem? Então, professor, então quer dizer que isso pode ser empregado facilmente? Não, nem pode. Tanto é que a gente pode chamar aí, se estivéssemos fazendo um estudo de figuras de palavras, poderíamos observar que há a presença aí de uma catacrese. Ok? 12ª questão. Escreva L para os enunciados em que o sentido é literal e F para os enunciados em que o sentido é figurado.
As ondas corriam apressadas. Obviamente, gente, isso aqui está no sentido figurado, ok? Isso aqui é um animismo, tudo bem? Próximo, as pessoas corriam pelas ruas, sentido literal da palavra. A polícia prendeu os bandidos, então sentido literal da palavra. Este filme prendeu a minha atenção até o fim. Obviamente, como você já pode observar, que é o sentido figurado. As ondas se atropelavam, então as ondas se atropelavam em estrondo. Então, no caso, sentido figurado. E o último aí temos, maus motoristas atropelam pessoas nas ruas, sentido literal da palavra, ok? Então, turma, vocês podem verificar que após a correção desta palavra, vocês observaram que há uma página relacionando conceitos. Nessa página relacionando conceitos, vocês irão responder ou completar até chegar o momento da nossa aula online. Tudo bem, gente? Então chegamos aí ao final, espero que você tenha obtido êxito na sua atividade. Qualquer dúvida é só chamar e tirar a sua dúvida com a gente, tá certo? Seja no grupo ou na nossa aula online, ok? Então, tchau, até a próxima.